Nós, pela primeira vez, iniciamos a era sexta, sábado e domingo, e hoje foi a primeira vez desde sexta-feira. 20 jovens estão aqui na igreja. Existe um Deus verdadeiro e deuses falsos, e para que nós possamos saber qual é o verdadeiro e o falso, ou Deus e Satanás. Por exemplo, os deuses falsos, quando você adora deuses falsos, os jovens, eles sofrem muito. Por exemplo, médiuns. Quando você vê a vida de médiuns, você vê que os filhos, as crianças, elas sofrem muito. Mas quando você crê em Cristo, que é o verdadeiro Deus, você vê que os jovens, as crianças, elas crescem saudáveis e recebem respostas de Deus. Por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, hoje, eles foram os primeiros a crer em Cristo, mas hoje eles estão passando por crises, esses países. Por exemplo, a Ásia, infelizmente, por ter muita idolatria, os jovens, eles sofreram muito e são países que tiveram muitos problemas. O Japão é um país que crê em 4 religiões falsas, começando pelo budismo, shintoísmo e religiões, novas religiões, né? O shintoísmo é algo que... Como você vai saber que o shintoísmo foi algo criado pelo diabo? Quando o Japão adorava, através do shintoísmo, o imperador, milhares de jovens foi ceifado a vida deles através da guerra. Principalmente na guerra da Ásia, em Myanmar, muitos jovens que foram mandados para aquela guerra foi ceifada a vida deles. E eles ainda tinham idade para ter um futuro, mas eles se tornaram kamikaze. É uma história de muito sofrimento que tem nesse país, onde os jovens foi ceifada a vida deles. Vamos olhar para o budismo. Na época Edo, quando o Japão acreditava no budismo, acontecia muitos problemas de pobreza, e eles tinham que matar as crianças porque não tinha comida. Então, houve muito problema. E a população não conseguia passar de 10 mil pessoas. Então, essa é uma prova de que realmente essas religiões foram criadas pelo diabo, porque só trouxe sofrimento. E após a guerra, o que aconteceu? Iniciou novas religiões como Soka Gakkai, Kofuku no Kagaku. São outras religiões que Satanás criou. Nós vemos que são religiões criadas pelo diabo. Seitas. E o maior problema hoje do Japão é o problema com os jovens. Por quê? Porque essa é a consequência de eles terem acreditado por tantos anos em Satanás, nas religiões que Satanás criou. Mas a prova de que Cristo é o verdadeiro Deus, os nossos jovens dessa era, eles vão experimentar. E a igreja que crê nesse Cristo, muitas vezes ela erra com os jovens. O que Satanás mais odeia é quando a igreja cria os jovens. Ele tenta impedir de toda forma. Por quê? Porque se ele impedir, toda uma era vai ser impedida também de conhecer a Deus.
Então, Satanás, ele impede que as crianças dentro da igreja, elas evoluam. Ele tenta de todas as formas. Mas se nós sabermos de antemão qual é a estratégia do diabo, nós podemos vencer. Então, quando nós lemos a palavra de hoje, nós vemos que inicia essa história onde Pedro e João, eles curaram um homem paralítico, aleijado. A consequência de essa família ter adorado a religião falsa ao diabo, o filho deles nasceu aleijado. Ele era um aleijado desde o nascimento. Mas essa maldição, o que aconteceu? No nome de Jesus, foi curado. Aquele homem, ele foi curado completamente. E que notícia maravilhosa é essa? Mas a religião do diabo, existem líderes que estão protegendo para que as pessoas possam continuar adorando esse tipo de religião falsa. Alguns dias atrás, eu preguei para alguns jovens chineses. No caso da China, o governo tem que permitir, né, ter a igreja. Se fizer a igreja sem o governo permitir, é proibido, né, é fora da lei. Então, eles só podem se reunir em igrejas que é permitido pelo governo. E mesmo que tenha uma igreja que é permitida pelo governo, crianças menos de 18 anos não podem vir à igreja. Não podem se reunir na igreja. O comunismo foi criado através do diabo. E é por isso que ele, através da lei, do governo, ele impede com que as crianças possam ir à igreja. Então eu falei para eles: vão até os comunistas e preguem o evangelho para eles. É muito fácil você provar que o comunismo é do diabo. Sabe por quê? Porque todas as crianças que vêm dessa linha de comunismo, elas estão perdidas, destruídas, sofrendo. Quando nasce uma segunda criança na China, a pessoa, ela tem que pagar uma multa. Satanás, a estratégia dele é matar as crianças, é impedir as crianças. E é por isso que na China, o comunismo falou que só uma criança pode ter por família. E quando nós olhamos para as crianças que tem lá, todas estão caídas. E então eu falei para aqueles jovens: olhem para os filhos dos comunistas, como que eles estão, qual é a situação deles. Mas quando você acredita em Cristo, o teu filho vai ser levantado. Prega isso para eles. Eu falei para aqueles jovens: ou você escolhe o comunismo, ou você escolhe a vida do seu filho. Aleluia. Sim, Satanás, ele quer derrubar a próxima geração, as crianças. E uma das coisas que Satanás odeia, ele não quer que nós pregamos a singularidade de Cristo, somente Cristo. Então, em 2 Coríntios, quando nós lemos, está escrito que Satanás, ele não quer que nós possamos encontrar Jesus. Ele quer nos impedir de encontrarmos Jesus. Porque para sempre você será escravo dele. E, além disso, não só você será escravo, mas as próximas gerações da sua família. Mas a Igreja Missionária Evangélica, se você vem pela terceira vez aqui e você ainda não sabe quem é Cristo, isso é um problema. E se você não sabe reconhecer que o diabo existe, a existência do diabo, e você já vem por muito tempo na igreja, isso é um grande problema. A existência do diabo, você consegue encontrar rapidinho, é só você conversar com um mendigo lá fora. Essa pessoa, ela simplesmente está endemoniada, você consegue ver. E
em volta, existem pessoas em volta de você que provavelmente estão com problemas psicológicos. Você vai conversar com essas pessoas e vai ver que essa pessoa não está sã. Por quê? Porque os demônios estão operando na vida dessa pessoa. Então, aqui no Japão, existe obras de Satanás. Ele está trabalhando muito forte nas pessoas e você precisa entender isso. Senão você também vai cair. Tem crianças que ainda são na creche, idade de creche, e elas já conseguem ver espíritos malignos. E tantas crianças que já estão passando por paralisia no sono. É muito forte o trabalho, a obra do diabo aqui dentro do Japão, e você precisa saber disso. Por que existem religiões falsas? Porque os líderes dessas religiões estão endemoniados. É só você olhar e você vai ver claramente. Esse problema, Satanás, diabo, só Jesus conseguiu concluir, conseguiu solucionar. Deus veio e foi crucificado para quê? Para destruir o diabo. Mas, mesmo eu falando tudo isso, você não consegue reconhecer que o diabo existe? Olha só para os seus parentes. Por exemplo, divórcio, vícios. Provavelmente existiu muitos problemas na sua vida ou da sua família. Vocês foram infelizes. E todos os problemas que aconteceu nos seus antepassados estão acontecendo hoje na sua vida ou vão acontecer na vida dos seus filhos. Por exemplo, um médium, quando tem um filho, o filho dele também é médium. Uma pessoa que se suicidou, o filho dele também se suicidou. Uma pessoa que se divorciou, o filho dele também se divorciou. Satanás, o diabo, ele não para, ele não quer só destruir a tua vida, mas ele quer também continuar destruindo a vida das próximas gerações. Por causa de Satanás, o ser humano está sendo destruído. Mas as pessoas não conseguem reconhecer que é por causa do diabo. Elas acham, por exemplo, o marido acha que é a culpa da esposa. A esposa acha que é a culpa do marido. Os filhos acham que o problema é os pais. As pessoas acham que a causa da infelicidade delas é por causa de pessoas que elas estão vendo com esses olhos carnais. E se nós cristãos vivemos dessa forma, a nossa vida vai ser problemática. Por isso, os remanescentes, as pessoas que estão se convertendo agora, elas precisam perceber que é o diabo que estava operando na vida delas e precisam tomar posse de Cristo verdadeiramente dentro do seu coração. O que essa Bíblia está falando para a gente? Que somente Cristo é o verdadeiro Deus. E como prova disso, ele veio destruir o diabo, algo que nós não poderíamos fazer. O budismo, o shintoísmo, as religiões novas são religiões que o diabo criou, um Deus falso. Por isso, quanto mais você acredita nessas religiões falsas, mais a tua vida é perturbada. Isso é algo que você consegue enxergar com seus olhos, mas ele impede você, ele cega você. O Japão está indo para baixo. O Japão está com problemas com jovens. E as pessoas ainda não conseguem perceber que isso é por causa do diabo. Isso é um grande problema. Cristo destruiu o diabo. E quando você acredita nisso, os seus problemas são solucionados. Mas pessoas que estão sendo atacadas pelo diabo, provavelmente elas não gostam quando você fala sobre o diabo. Elas ficam iradas quando você fala que é culpa do diabo. As igrejas que tem aqui no Japão não falam sobre o diabo. Mas nossa igreja, essa igreja missionária evangélica, nós falamos sobre o diabo, a existência dele. Por quê? Porque quando nós falamos que o diabo foi destruído, Cristo brilha sobre nós.
A Bíblia, ela foi escrita para explicar o versículo de Gênesis 3,15. O descendente da mulher virá para ferir a cabeça da serpente. Ou seja, Cristo veio para destruir Satanás. Então, qualquer pessoa que acreditar em Cristo sai da escravidão do diabo e se torna filho de Deus. E o diabo não quer que você saiba disso. O diabo não quer que você fale isso. Em Atos 4:12, um homem que acreditou no diabo, ele ficou aleijado, mas no momento em que ele acreditou em Cristo, ele foi curado. E Satanás, ele não quer que você saiba disso. Por exemplo, os líderes religiosos os judeus, eles também não gostam que fala sobre o diabo. Então, amados, principalmente remanescentes e vocês novos convertidos, vocês precisam saber claramente e tomar posse claramente o que Cristo fez por você. Cristo fez por você que através do sangue dele derramado naquela cruz, toda a maldição que veio desde os teus antepassados acabou. Eu lembro quando eu ainda era shogakuse. E eu lembro que o meu avô, ele orava para que eu, que era neto dele, pudesse ir para a igreja. E através da oração do meu avô, toda a família se converteu. E a minha mãe, ela também foi uma cristã que realmente acreditou em Cristo. E agora, velhinha que ela está, idosa, ela tem demência, ficou com demência. E ela fala coisas estranhas. Ela fala que o meu pai, que já faleceu, apareceu em casa. E então, eu preguei de novo Cristo para minha mãe. E eu falei para ela: Jesus que você acredita, mãe, é o Cristo que destruiu a cabeça do diabo. O Cristo que está dentro de você, mãe, é o Cristo que destruiu o diabo. E então ela está com 94 anos. E ela está sã. Eu vi ela alguns dias atrás. E então eu perguntei: mãe, você lembra dessa pessoa? Faz 10 anos que ela não via essa pessoa. E ela me disse: sim, eu lembro plenamente. E então eu falei para ela: mãe, eu vou para a casa do fulano. E ela lembrou quem é o fulano. Ou seja, voltou toda a lembrança dela. Ela foi curada da demência. A minha família tem pessoas com muita depressão. E por causa que o meu avô creu em Cristo, toda essa maldição saiu da nossa família. Jesus Cristo é o solucionador de qualquer problema, de todos os problemas. E se você está vindo na Igreja Missionária Evangélica, se você está vindo aqui e não sabe quem é o Cristo verdadeiramente, isso é um problema. 2. Satanás, a segunda coisa que Satanás mais odeia é que você desfrute de que Cristo, que destruiu ele, está com você. Ele é o Emanuel. Cristo está com você, Deus conosco, 24 horas, e você precisa desfrutar disso. Se você acreditou em Cristo e você ainda está sentindo solidão, está sentindo ainda uma opressão, porque existe pessoas assim. Eu sei que tem sim, por exemplo,
né, a circunstância. Às vezes você não foi uma criança que foi amada pelos pais. Às vezes a sua mãe, os seus pais se divorciaram e você não foi bem cuidado. Eu sei que existe pessoas que passaram por isso e esse tipo de pessoa geralmente tem muitas feridas no coração do abandono. Ou às vezes, quando você era jovem, os seus pais eram muito bravos e não te amaram, né? Esse tipo de pessoa, eles sentem solidão, vazio. Então, essa solidão, esse vazio, às vezes você procura álcool, às vezes você se vicia em algo, às vezes você tenta preencher esse vazio com alguma coisa. Tem pessoas que têm pânico ou medo de altura ou ansiedade, né? Hoje a gente vê que tem vários esse tipo de ataques e surtos. E isso também é sobre cristãos, porque tem presbíteros que estão fazendo terapia, indo em psicólogos, tomando remédio, mas as pessoas não sabem. O que elas não sabem é que Cristo está conosco. E isso está acontecendo dentro dela, porque ela não está desfrutando dessa verdade. Eu sei que tem problemas, por exemplo, tua casa foi destruída, né? Tua família, teu lar, ou você tem uma doença que você não contou para ninguém, mas isso é uma bênção. Sabe por quê? Porque quando você passa por essas dificuldades, você só olha para Jesus. Paulo também tinha uma doença. Ele tinha uma doença de epilepsia. E então o apóstolo Paulo, ele pediu para Jesus: Deus me cura 3 vezes. E então Jesus falou: não. E ele escutou Deus falando para ele: a minha graça te basta. E então Paulo, ele desfrutou do Emanuel. Paulo entendeu e ele se tornou um evangelista após isso. Ele ficou 7 anos ali aprendendo com Deus, sabe? Ele não se tornou um evangelista do dia para a noite. Foi 7 anos que demorou para Paulo chegar a conseguir desfrutar do Emanuel, do Deus conosco. Ele precisou desse tempo. Tem muitas pessoas que elas são fortes, que elas se esforçam, né? E esse tipo de pessoa, eles não conseguem confiar em Deus, eles não conseguem depender de Deus. Eles querem resolver com a força deles. Mas também tem pessoas que são fracas. E quando vem o problema, elas simplesmente desistem. Tanto uma pessoa forte quanto uma pessoa fraca, nenhuma das duas estão conseguindo desfrutar do poder de Deus estar conosco. Então, no momento em que nós levantarmos pela manhã, no momento em que você abrir seus olhos pela manhã, ou quando você vê alguma coisa errada, né? A pessoa que desfruta do Emanuel, a primeira coisa que ela pensa quando ela vê alguma coisa errada é lembrar de Jesus. Mas se você não está desfrutando do Emanuel, a primeira coisa que você faz é pensar em problema. Cheque o que você está pensando. E então você vai ver se você está desfrutando do Emanuel ou não. O diabo, ele não quer que você desfrute do Emanuel. E ele te impede através dos seus pensamentos. E você precisa reconhecer que ele está bombardeando os teus pensamentos para que você não desfrute do poder de Deus, do Emanuel. Ele te impede, ele tenta te impedir de qualquer forma. A perseguição, né? Existe perseguições que vêm de fora, né? Ou vem também
problemas que vêm de dentro de você. Então, esse tipo de perseguição do diabo, nós precisamos saber e precisamos simplesmente desfrutar do Emmanuel. Não adianta você também só perceber o ataque de Satanás por fora. Você também tem que reconhecer que você tem ataques por dentro de você. Por exemplo, Jesus falou para Pedro, ele repreendeu Pedro, sai de perto de mim, diabo. Então, nós precisamos saber a estratégia do diabo. Por exemplo, no momento que você acordou de manhã, você acorda pensando no seu filho. Às vezes, quando você acorda, você já acorda pensando no seu namorado. Às vezes, você acorda pela manhã já pensando no dinheiro. Às vezes, você acorda de manhã já pensando sobre o trabalho. Tudo isso é estratégia do diabo. Não é que o seu filho é o diabo. Mas Satanás está usando o seu sentimento que você tem pelo seu filho para tirar o Emmanuel de você. Quando você ora, o que está te impedindo de orar? Provavelmente Satanás está tentando te impedir de você orar. E você pode repreender isso no nome de Jesus. Por isso existe a oração 777. Você precisa continuamente fazer essa oração. Porque a oração 777, ela é uma forma de você vencer e conseguir 24 horas orar. Todos os dias eu estou orando a oração 777. O Cristo que destruiu a cabeça do diabo, o Cristo Rei, vive dentro de mim e Ele é a minha torre, Ele é o meu baluarte. É assim que eu oro. E então eu oro que o poder do trono e o poder que transcende o espaço-tempo opere em mim agora. Que eu, a igreja e o campo e o Japão, que o Senhor possa operar com poder, Senhor. O Senhor destruiu a cabeça do diabo e está comigo. E opera em mim com o poder do trono, Cristo. Que o Senhor me dê a resposta das 3 gerações. O Senhor destruiu a cabeça do diabo e agora se tornou uma torre dentro de mim e opera em mim. Que eu possa seguir o CVDIP e que possa se tornar uma igreja forte e que o Senhor possa ser a torre dentro de mim, que eu possa ter forças para criar os 3 jardins. Deus, que o Senhor possa operar em mim. Então, dessa forma, eu fico orando e então eu fico desfrutando do Emmanuel. E não é você que vai fazer as coisas acontecerem, é Jesus que vai fazer acontecer. É Ele quem vai fazer acontecer. E sabe o que acontece? Você, nesse momento, você recebe paz, você é curado. Você não pode fazer as coisas. É Deus que faz. É Deus que cria os teus filhos e não você. Então nós precisamos entrar dentro dessa oração de 24 horas, onde nós encontramos paz. Por que você não deixa Deus fazer? Por que você acha que você pode fazer? Você não tem poder para vencer Satanás. O diabo, ele não dorme, ele fica acordado 24 horas, ele pode estar em qualquer lugar, ele pode estar num avião, ele pode estar em qualquer lugar e te impedir, entende? E como você vai vencer ele? Cristo, é só Cristo que vence Satanás. 3. A terceira coisa que o diabo mais odeia e que Deus mais se alegra é o movimento remanescente, é o movimento da próxima geração. Como nós vamos pregar o evangelho para todo o mundo? Não existe outra igreja a não ser essa igreja que saiba muito claramente isso. Para
a grande comissão para que nós alcancemos isso. Nós precisamos educar os nossos remanescentes. E nós já falamos isso várias vezes aqui. Mesmo que tenha milhões de crianças, se nós não educarmos um líder espiritual, não faz sentido. Se nós conseguimos educar um remanescente para se tornar líder, ele consegue mudar uma era. Porque isso aconteceu. Por exemplo, Deus, através de José, a crise mundial foi impedida. Através de Moisés, 400 anos de escravidão foi impedido. Através de Davi, foi aberto o momento do templo do Senhor. Através de Daniel, 70 anos de escravidão foi transformado. Através do apóstolo Paulo, o cristianismo foi levado para todo o mundo. Através de Constantino, até hoje, o cristianismo é a maior religião do mundo. Mas como apareceu esses remanescentes durante todo esse tempo? Em cada era. As mães, os pais que entenderam que o que mais Satanás queria impedir era que eles conseguissem educar os seus filhos. Por exemplo, Joquebede, que era a mãe de Moisés. Ana, que era a mãe de Samuel. Porque tinha pais, mães dispostos. Por exemplo, Constantino, o rei Constantino. O Império Romano foi mudado através dele. Por quê? Porque a mãe dele criou ele. Ela era uma mulher pobre, uma mulher que vendia, na época ela vendia álcool. Mas essa mulher, mesmo na pobreza que ela tinha, mesmo naquela circunstância, ela criou um filho com o propósito de Deus. A igreja, então quando nós fomos comprar essa igreja aqui de Nagoya, eu escutei a voz de Deus. Eu escutei a voz de Deus claramente. Ele chamou meu nome. E ele falou, compra essa igreja. Ele falou para mim, compra esse lugar, esse prédio. Isaías, compra esse prédio. Foi a primeira vez que eu vim aqui. E eu fiquei impressionado. E ele falou, compra esse prédio para os remanescentes. E conseguimos comprar esse prédio. Se nós estamos dispostos verdadeiramente a evangelizar, a fazer a grande comissão, nós temos que estar dispostos a educar, a criar remanescentes. Então, quando eu olhei para o templo Ashida Jingu, nós precisamos ter a hostilidade contra o império das trevas que está aqui em Nagoya. Ainda já estamos quase no final de janeiro, e quando nós olhamos para o templo Ashida Jingu, nós vemos que ainda há muitas pessoas indo ali, querendo ser benzidos, e nós precisamos nos levantar e ensinar para os nossos remanescentes que isso é errado, que isso não está certo. E para isso precisa se levantar alguém, um protagonista. E a igreja precisa estar disposta a educar os remanescentes. Precisamos levantar o RUTC, que é um treinamento para os remanescentes. O que acontece muito dentro da igreja é que quando a criança alcança a idade de juventude, ela sai da igreja. Sabe por quê? Porque ela não sabia claramente o que é o evangelho, o que é Satanás, o que é Cristo, e é por isso que Satanás ataca ela.
ataca ela na idade da juventude. Mas nós temos autoridade. Nós temos uma autoridade chamada Nome de Jesus. Nós temos uma autoridade chamada Nome de Jesus que levanta um aleijado. Nós temos o nome de Jesus que destruiu o diabo. Nós temos autoridade para destruir o diabo que quer roubar nossos jovens, que quer impedir nossos jovens. Você tem, como pai e mãe, você pode repreender o diabo que quer levar seu filho para fora da igreja, no nome de Jesus. Os teus filhos estão sofrendo e você pode, no nome de Jesus, orar por eles. Isso é uma guerra contra Satanás. É uma guerra se você vai permitir que Satanás leve o seu filho da igreja ou se você vai trazer ele de volta. Guerreie contra Satanás. É um momento de nós podermos lutar pelos nossos remanescentes. Os idosos, eles vão sim para o céu, já vão. Porque eles acreditaram em Cristo, aceitaram Cristo, eles vão para o céu. Se eles não acreditarem em Cristo, eles vão para o inferno. Mas os remanescentes, não é sobre se eles vão para o céu ou não. Eles ainda têm muito tempo, têm muita vida para frente. E eles têm a oportunidade de mudar uma era. A nossa igreja precisa focar nisso. E a resposta que o Senhor vai nos dar, quando nós nos concentrarmos a isso, será incrível. Sabe por que Deus nos deu esse lugar, essa igreja de Nagoya, para os remanescentes? E em 2025, nós iremos... E em 2005, depois que nós compramos essa igreja, nós conseguimos fazer uma conferência dos remanescentes com 3.000 pessoas. Isso foi incrível. Isso foi a resposta de Deus. E se nós conseguíssemos continuar todos os anos fazer isso, nós estaríamos nos tornando a maior igreja, talvez, do mundo. Mas, infelizmente, por um período, nós nos enfraquecemos e muitos jovens saíram da igreja. Mas, novamente, nós vamos nos levantar e vamos lutar, mas vamos lutar espiritualmente. Nós vamos mudar o Japão, o Senhor vai mudar o Japão e nós vamos lutar espiritualmente no nome de Jesus. O teu filho está sendo roubado por Satanás e você vai deixar ele levar assim? Não! Repreende no nome de Jesus. Ah, se o teu filho não está indo bem na escola, sabe? Você precisa guerrear contra Satanás. Se teu filho tem doença, você pode, no nome de Jesus, orar por ele. Porque o nome de Jesus, ele levantou um aleijado de nascença. E precisa de fé para isso. Então, quando você acordar, e quando você for almoçar, ou quando você for dormir, ore. Então, de manhã, a oração da torre. À tarde, a oração dos itinerários. Nós temos tudo aqui. Tem tudo aqui pronto. É só você ler. Nós também temos vídeo. Basta só você escutar os vídeos da oração 777. E à noite, ore pelos remanescentes. Ore pela grande comissão. Eu oro para que no nome de Jesus nós tenhamos vitória. Vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou o que Satanás mais odeia, que nós possamos ser somente Cristo, que nós possamos desfrutar do Emmanuel 24 horas, que nós possamos orar pelo movimento remanescente. Deus nos dê toda a bênção e toda a resposta. Eu oro em nome de Jesus. Que Satanás possa ser destruído agora. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Que tu seja destruído, amarrado.
Satanás, que impede nós de sabermos quem é Cristo claramente. Que tu seja destruído agora. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.